Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa sexta aula de História Eclesiástica 1. Como é costume, já oramos. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, pastor. Boa noite a todos. Com muita alegria que vamos para a sexta aula. Esse módulo nós teremos apenas 9 encontros. E nós estamos trabalhando aqui na História Eclesiástica Antiga, ou também chamada de Patrística. Então, hoje a gente vai celebrar aqui um tema muito relevante. Hoje é dia 31 de outubro de 2024. Hoje também é o dia da celebração dos 507 anos da Reforma Protestante. E a pauta que hoje nós estaremos tratando será daqueles irmãos, logo ali no começo do quarto século, naquilo que é chamada a Era de Ouro dos pais da igreja, e nós estaremos falando sobre Eusébio de Cesareia, depois falaremos também sobre Atanásio, falaremos sobre os pais da Capadócia, que é Basílio e Gregório de Nissa, e depois os pais do Ocidente latino, Jerônimo, Ambrósio e Agostinho de Hipona. Eu sei que uma aula para falar desses irmãos será algo, eu diria, herculano, né? Porque as obras deles são maravilhosas, as sínteses do que eles fizeram, a gente vai estar tratando aqui, e então a gente vai estar fazendo um apanhado do nosso material do Gonzales, Justo Gonzales, as obras dele, a história do cristianismo através dos séculos, e também fica aqui uma indicação já de antemão, essa obra, que eu, inclusive eu conhecia por meio do professor Pastor Ribeiro, aqui a Igreja dos Tempos Bárbaros. E então ele vai tratar principalmente nessa obra, ele já começa falando sobre o Santo dos Tempos Novos. E aqui ele começa, olha só, em Hipona situada. E aí ele vai falar de Agostinho de Hipona, ou como é conhecido pelos católicos, Santo Agostinho, vai falar sobre essa grande obra que é Confissões. Então fica aqui esse capítulo como uma indicação para vocês também desse material, A Igreja dos Tempos Bárbaros, do Daniel Hopes. Eu acho que é assim que se pronuncia. Tá bom? Estarei utilizando também, meus irmãos, hoje o material da nossa querida professora Márcia Zollner, e também um apanhado de todo o material que tenho estudado para passar para vocês, tá? Inclusive, hoje eu estarei utilizando os slides dela. Ela tem uma aula muito boa, que é essa aula aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Que é essa aula, que é a aula 9, que está no site dela. Sugiro os irmãos assistirem todas as aulas da professora Márcia Zollner. São 11 aulas, se não me falha a memória. E dessas 11 aulas, hoje o tema que ela trabalha sobre esse assunto está na 9ª aula. Inclusive, eu até estou utilizando aqui, né, pedindo licença para utilizar, já que está aberto e público a aula dela na internet, eu tomei emprestado para que a gente pudesse seguir aqui como uma coluna vertebral. É claro que também, diante de tudo, né, tem vários outros acréscimos e anotações, e não tenho dúvida que a gente vai aprender bastante aí sobre essa era chamada Era de Ouro da Patrística, tá bom? Beleza, meus irmãos? Eu quero ler um texto bíblico aqui com vocês, como é costume. Quero ler um texto bíblico com os meus irmãos, e logo depois desse texto bíblico, quero poder, então, ir para o tema, tá bom? Quero ler com vocês e logo na sequência quero ir para o tema. E eu convido meus irmãos, como hoje é um dia muito importante aí, dia da Reforma Protestante, quero ler com os meus irmãos Romanos 1,17, tão conhecido por todos nós. Romanos 1,17. Vou até abrir aqui também
para os meus irmãos, para a gente ler. Romanos 1,17 é o texto também que é repetido em Abacuque, né? Quero ler aqui com os irmãos o versículo 17. Eu vou colocar aqui para vocês na minha Bíblia. Todos acharam? Sim. Romanos 1,17. Estarei compartilhando aqui também o texto. Vamos lá. Pode ler para nós, Gil, por gentileza? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Esse é o texto pelo qual Lutero, eu diria, começa a ter um despertamento para aquilo que nós conhecemos como 95 teses, e dali nasce todo aquilo que conhecemos historicamente como a reforma protestante. Tá bom? O justo viverá pela fé. O único adendo que eu quero comentar aqui com vocês é o seguinte, que viver pela fé é muito mais do que dar tempo integral, meus irmãos. Viver pela fé é depender do Cristo ressurreto, da verdade de Deus revelada nas Escrituras e cumprir com tudo que Deus nos ensina de acordo com os nossos dons e talentos, vocações e estilos pessoais, naquilo que o Senhor separou para cada um de nós. Tá bom? Não pensem que viver pela fé é dar tempo integral, mas viver pela fé é ter uma fé integral em qualquer lugar, com o dom que Deus te deu. Muitos irmãos vão dar tempo integral na igreja e acabam se tornando apenas religiosos, profissionais da fé. Logo, eles estão vivendo integralmente, mas perderam muitos o sentido da verdadeira fé. Viver pela fé é depender do Cristo ressurreto, é ter uma vida nascida de novo, é praticar a palavra de Deus, exercitar os mandamentos de Deus, cumpri-los e jamais negar o Cristo nem a palavra de Deus até o último dia. Indiferente do dom que temos. Porque muitas vezes, talvez, o plano de Deus para a vida de muitos irmãos será na administração pública, será estabelecendo empresas, será sendo profissionais liberais muito bem-sucedidos, comerciantes, advogados, médicos, e não necessariamente pastores. Podem ver que uma igreja ela não é separada apenas de pastores. Pastores, mestres, profetas, evangelistas são separados por Deus para direcionar a igreja. Mas a igreja ela é muito mais do que os dons ministeriais. A igreja é o conglomerado de santos, cada um com o dom que recebeu do Espírito Santo. Logo, viver pela fé é quando todos desfrutam dessa verdade e fazem valer essa verdade naquilo pelo qual Deus os separou. Nem todos na igreja trabalharão no ministério integral, mas todo cristão é um cristão integral aonde quer que ele esteja. Tá bom? Que Deus nos ajude a viver pela fé. Tá bom, meus irmãos? E é isso aí. Vamos lá, meus irmãos. Então, vamos falar hoje um pouco, continuar. Nós tínhamos parado na aula passada, nós tínhamos trabalhado um pouco sobre Eusébio de Cesareia, e nós estávamos lendo, inclusive, a obra A Era dos Gigantes, na parte em que fala realmente ali de Eusébio de Cesareia. Vou abrir para vocês aqui o slide da professora Márcia Zoner, tá bom? Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Como será a disposição das próximas aulas, meus irmãos? Olha só. Hoje estamos na 6ª aula. Na 7ª aula, eu quero fazer um apanhado com vocês dos concílios, dos 7 maiores concílios da igreja. É claro que a gente vai estar fazendo aqui um apanhado um pouco mais contundente do primeiro concílio e do segundo concílio, que é o concílio de Nicéia e o concílio de Cesareia,
Depois nós estaremos trabalhando sobre o monasticismo. E, por último, falaremos um pouco sobre os bárbaros, tá bom? Tudo bem? Então, hoje, a gente não vai exatamente falar sobre os concílios, tá bom? Júnior, você, enquanto a gente conversava no intervalo, né, você falou para mim um pouco sobre o material que você assistiu sobre a patrística, né? Comenta aí, o que você tem achado desse material? Eu, eu assisti a aula do Marco Draconato, mas a história eclesiástica mesmo, né? Foi a patrística em si. Aula 1, 2, 3, 4 e 5, lá no Ceará, né? Aquela escola lá. E muito boa, muito interessante. Ele faz uma exposição bastante clara, bem objetiva. A linguagem dele muito muito fácil de entender, né? Toda a história, né? Desde ali do início, né? Após a Atos dos Apóstolos, inicia o primeiro século, fala do século, do segundo século, né? Quando aquele ato, né? De 50 anos, ele fala muito bem, fala dos romanos, fala dos gregos, fala do período dos macabeus, aquele silêncio de 400 anos que ele coloca muito bem. Então, a Joia. questão do grego, ele fala, a gente já até viu aqui também, né? Sim, Mas já sobre a contribuição da língua grega, né? E o tempo também que ele fala, né? Sobre a plenitude dos tempos, que ele fala que Deus escolheu aquele período, né? Estava tudo pronto, o cenário. Então, a aula é muito boa. joia. Tá bom. Tá gostando do assunto, meu irmãozão? Tá, eu estou gostando. Acho que a ética e essa matéria, olha, são muito relevantes. Joia. Gil, e você, meu irmão, o que tem achado do material, dos vídeos extras que a gente passou, desse material do Gran Conato? O que você tem a dizer para nós? Maravilhoso, maravilhoso, pastor. O, o Marcos Graconato, ele, igual o Júnior falou, tem uma linguagem muito boa, né? Eu gostei muito de saber, e assim, foi muito legal saber que eu não sabia que o Agostinho de Hipona, ele teve uma vida Regressa. secular, assim, antes de entregar a vida dele para Jesus Cristo. Para mim foi novidade completamente. Ele Foi teve uma vida interessante que muito ele, pregressa. é, ele mencionou sobre o maniqueísmo, né, que era uma das inclinações da Agostinho de Hipona, né, que uma filosofia lá do bem e o mal, né? Sim, É meio polarizada essa filosofia. Foi muito legal, assim, ouvir essas citações dele, assim. Confesso que gostei bastante. Mas a aula que eu mais gostei foi a aula que ele deu ênfase sobre os pais da igreja mesmo, né? Inclusive Agostinho, que é um dos preferidos dele. ótimo. E vocês vão amar também o material da Márcia Zoner, da Escola do Discípulo. E como eu falei, irmãos, graças a Deus nós temos, assim, grandes mestres que ensinam. E por isso que eu passei esses outros materiais extras para vocês. E ao longo das aulas e do seminário, eu vou sempre estar colocando algo a mais, porque, irmãos, tem muitas obras boas, muitos professores bons, e tem vezes que a gente até se surpreende, porque alguns seminários, muitas vezes, que não tem tanta expressão, mas os professores, que nem eu estava fazendo as minhas lições de casa, eu encontrei assim alguns materiais assim tão felizes, e o que me admira, como tudo, né, na boa teologia, é porque os irmãos eles conseguem extrair ideias brilhantes que outrora a gente não conseguia notar. Então, literalmente, é uma grande satisfação para mim, porque a gente está aqui contribuindo com a vida de vocês e a gente, ao mesmo tempo, está aprendendo com outros grandes pastores, escritores, pessoas que já não estão mais aqui, mas que alguém, né, traz um destaque especial sobre uma obra ou um lado, ou, né, por exemplo, um entendimento novo. E então, assim, está sendo muito enriquecedor, eu estou muito feliz, né, de poder estar dando essa contribuição para vocês e para todos nós, né. E quero lembrar que as nossas aulas são gravadas, para que os irmãos possam continuar estudando, e também quero lembrar que essas aulas elas são gravadas de propósito,
para aqueles irmãos que não podem estar aqui conosco no tempo real, possa estar fazendo esse curso online, diante do pré-requisito que a gente vai estar disponibilizando para todos aqueles que desejarem. E aqueles irmãos que, porventura, quiserem somente aprender, que vocês possam estar aprendendo, estarem sendo abençoados e possam estar edificando as suas igrejas, né? Então, fica aqui o meu convite aos irmãos que irão no futuro fazer o nosso seminário em EAD, nos procure, porque não tenho dúvida que a gente vai ser bênção para muitas pessoas. Então, vamos lá, meus irmãos, é isso aí. Esse livro, que hoje eu pretendo estar chegando quase no final dele, aqui, na página número 47, fala sobre Eusébio de Cesareia. Foi quando nós paramos a leitura, e eu quero hoje ler um pouquinho mais sobre Eusébio de Cesareia, além dos meus acréscimos aqui, tá bom? Mas, antes disso, como eu dizia há pouco para vocês, vamos lá voltar aqui para o material da professora Márcia Zoner, olha só. Então, deixa eu passar aqui rapidamente para vocês. Na próxima aula, quando eu falar, eu quero fazer um trabalho um pouco mais temático. Na próxima aula, eu vou falar sobre os concílios e quero pegar os detalhes dos concílios. Então, aqui a gente não vai utilizá-los agora, mas depois estarei utilizando isso. Então, aqui, o material da professora Márcia Zoner, né? O Concílio de Constantinopla e os Pais da Igreja. Aí, aqui, ela está dando uma abordagem bem interessante, que eu vou estar utilizando na próxima aula. E aí, a gente já vai entrar agora para Atanásio, o defensor do trinitarismo. Só que antes de falarmos sobre Atanásio, eu quero até mostrar algo aqui para vocês nessa obra. Na semana passada, quando o livro-texto trazia aqui uma data, ao fazer a minha lição de casa, eu entendi. O Justo Gonzalez, ou foi os editores, logo aqui no início, ele coloca aqui, ó, os acontecimentos dos imperadores, que nós trabalhamos semana passada, e aí vem aqui, ó, os dirigentes eclesiásticos. A folha está deitada? É porque no livro está dessa forma. E até aqui está Eusébio de Cesareia, 295 a 373. Depois vem, ó, Atanásio, 299 a 373. Na realidade, essa data está errada, irmãos, porque Eusébio de Cesareia nasce bem antes, né? Então, Atanásio é 295. Então, acho que eles na hora da digitação, ou alguma coisa assim, deve ter confundido. Por isso que eu tinha dito na última aula, falando inclusive sobre a data. Então, vou continuar aqui falando sobre Eusébio de Cesareia, e logo na sequência a gente vai para o material da Márcia Zoner, falando sobre Atanásio. Então, hoje essa aula, irmãos, ela vai ser muito importante, porque hoje nós estaremos falando daquilo que, como a própria professora Márcia Zoner chama, da Era de Ouro da Patrística, meus irmãos, a Era de Ouro da Patrística. E não tem como falar dessa Era de Ouro da Patrística sem mencionar esses homens que foram gigantes, como é o caso de Eusébio de Cesareia, que é considerado o primeiro escritor de história eclesiástica do cristianismo. Então, aqui, ó, ele nasce por volta do ano 260, como a gente falou há pouco, que em virtude daquele desenho está errado. Então, a gente leu essa parte na última aula, né? Nós lemos algumas porções, né? Ele também é chamado de Eusébio de Panfílio, né? Porque Panfílio foi o seu líder, o seu mentor. Ele não escreve apenas a história eclesiástica, mas ele tem muitas outras obras, e a história eclesiástica acaba sendo o principal material dele, o principal material de Eusébio de Cesareia. É aqui, eu queria continuar lendo exatamente aqui. Ó. Júnior, leia para nós, em meio à perseguição, Eusébio... Em meio à perseguição. Isso, desculpa, na semana passada nós tínhamos parado aqui, na última aula, aliás. Ok. Em meio à perseguição, Eusébio continuou sua atividade literária. Precisamente durante esse período, ele revisou e ampliou sua obra mais importante, a História Eclesiástica.
Se Eusébio não tivesse feito outra coisa em sua vida, que escrever a história eclesiástica, isto já seria suficiente para ele ser contado entre os gigantes da Igreja no século IV. De fato, em sua obra, boa parte da história que narramos no primeiro volume se teria perdido, pois foi ele quem compilou, organizou e publicou quase tudo que sabemos de muitos cristãos que viveram nos primeiros séculos da existência da Igreja. Além disso, a única coisa conservada da obra de muitos daqueles primeiros escritores cristãos são as extensas citações que Eusébio incluiu em sua história. Sem ele, enfim, nossos conhecimentos dos primeiros séculos da Igreja estariam reduzidos à metade. Então, meus irmãos, olha só que interessante. Nós, na última aula, concluímos falando a primeira parte de Eusébio, lendo aqui o material, inclusive, do Justo Gonzalez. E enquanto falávamos sobre Eusébio, víamos que antes de Constantino ter ali apaziguado a perseguição, e vocês já viram nas últimas aulas, que Constantino ele acaba sendo esse ícone no mundo, porque, afinal de contas, ele era o imperador, aonde ele conquista Roma, e por causa dessa conquista ele tinha tido uma visão, segundo alguns historiadores, e ele, de fato, entende que realmente tinha tudo a ver com Cristo, né? Tanto é que ele coloca as insígnias de Cristo, porque nos escudos dos soldados, ele colocou, além de uma cruz, mas dá uma ideia de uma cruz, mas não somente de uma cruz, porque olha só que interessante, em grego, Christos, ele é escrito dessa forma, vou até colocar aqui em cima, Christos, né? O X, né? O X, que para nós é X, em grego é Christos, então é X, e depois vem uma outra letra que é o Rho, que é, na nossa correspondência, é o R. Então, assim como Christos para nós é CR, na língua grega, Christos começa com X, né? Deixa eu até fazer assim, X e P. Então, nos escudos romanos, eles colocavam literalmente a letra P, né? E aí, logo na sequência, eles colocavam o X. E com essas insígnias você vencerás. Então, dava uma ideia de cruz, mas também dava uma ideia do quê? Da letra, literalmente, um pezinho, né? Então, nos escudos romanos, quando ele tem aquela visão, um pouco antes dele passar por aquela ponte, que nós até mencionamos nas aulas passadas, que ele acaba conquistando Roma. Então, ficava literalmente um X, dava uma ideia de cruz, e a letrinha P aqui em cima. Por isso que essas eram as insígnias dos soldados do batalhão dele, que depois até passa a ser parte de uma insígnia do próprio Constantino. Agora, olha que interessante. Eusébio, antes de Constantino, ele já era um historiador, ele já fazia esse trabalho com seus mestres, ele teve, como a gente aprendeu na última aula, ele fugiu de várias perseguições, então ele já tinha uma inclinação para esse lado histórico. Logo depois que Constantino promulga o Edito de Milão, que ali ele oficializa e legaliza o cristianismo, então ele passa a ser essa pessoa que agora escreve com liberdade. Então, como o Júnior disse, se ele não tivesse escrito outras coisas, e apenas tivesse escrito a história eclesiástica, ele já seria um grande homem do século IV, ou seja, um grande líder da patrística. Como eu mencionei há pouco, nós estamos estudando hoje a Era de Ouro da patrística, ou seja, não é que no passado os nossos irmãos, como Orígenes, por exemplo, não foram grandes, eles foram, mas vocês têm que lembrar aquilo, a igreja era perseguida, agora a igreja passa a ser reconhecida, então eles têm liberdade.
Eles têm liberdade de fazer teologia, eles têm liberdade de cultuar a Deus, eles têm liberdade de dialogar com o imperador. O próprio Constantino considerava-se bispo dos bispos, e Teodósio ainda mais considera-se bispo dos bispos, tanto é que, como nós aprendemos na última aula, ele inclusive, ele é aquele que convoca os sínodos e convoca os concílios, né? E por essa razão, a gente sabe que aqui os nossos irmãos do passado têm uma nova perspectiva da sua vida. Como eu falei para vocês, irmãos, eu até falei com vocês sobre a postura de Constantino e por que Eusébio não foi tão contundente com Constantino. Como eu mencionei para vocês, irmãos, foi um momento peculiar na história dos nossos irmãos daqueles dias, daquela liderança e também daqueles pastores e bispos. Então, eu gostaria assim que a gente colocasse cada corte no seu devido lugar. Constantino, de fato, é questionável, sim, a sua conversão, mas Eusébio jamais, né? Eusébio foi um pai da igreja, como a gente vê, um homem apaixonado pela igreja, pela questão de resgatar aquela fé apostólica, e ele agora vai fazer essa obra-prima e vai ser esse cronista, vai ser esse historiador brilhante. Na semana que vem, quando a gente for estudar sobre o Concílio de Nicéia, vocês vão entender que quando nasce o problema do arianismo no Concílio de Nicéia, existiam, sim, dois grupos, né? Ário, como aquele que estava negando a pessoa de Jesus, dizendo que ele não era da mesma essência que o Pai, e os nossos outros líderes ou bispos, que a gente chama de católicos, mas aqui você tem que lembrar que o católico não é o romano, não é o romanismo. Por isso que quando a gente usar católico, irmãos, vamos usar católico para pensar que eles são os novos pastores e bispos, diáconos e presbíteros, e quando a gente for falar do catolicismo romano, a gente vai falar romanismo, e quando formos falar do catolicismo ortodoxo grego, vamos falar, né, católico ortodoxo grego, para diferenciar uma coisa da outra, tá bom? Porque quando tem aquele concílio, a gente vai estudar isso bem na próxima aula, vocês vão ver que o próprio Eusébio, mesmo que ele fosse conservador, ele ainda, a linha teológica dele sobre a cristologia não era ainda uma linha tão ortodoxa quanto foi definida no Concílio de Nicéia. Por isso que alguns historiadores vão chamar de eubesianos, né? Dando uma ideia de que Eusébio ele era um conservador, mas nem tanto. É claro que isso é no que se diz respeito à teologia do que foi definido ali no Concílio de Nicéia sobre o papel da cristologia. Porque vocês lembram-se que Ário dizia que Jesus Cristo não era Deus, era um ser criado e que não tinha a mesma essência de Deus. Eusébio já disse assim que ele tinha assim, ele relembrava as questões de Deus, mas ele não usa a essência. Então, vai ter uma discussão bem interessante, a gente vai trabalhar nisso semana que vem. Mas voltando um pouco, irmãos. Então, agora falando um pouco ainda sobre a história eclesiástica de Eusébio, olha só, esse livro, que inclusive eu vou até mostrar aqui para vocês agora, ó. Esse livro aqui, deixa eu compartilhar ele aqui com vocês. Esse livro é essa obra, História Eclesiástica, tá? Ela é feita pelo Novo Século, mas também tem essa mesma obra, História Eclesiástica, feita aqui pela Paulus, tá? A Paulus tem uma das melhores coleções da patrística de todos aqueles que eles chamam de santo, tá, irmão? Vocês têm que lembrar que eles têm uma visão católica, né? É uma editora, Paulus, ela é católica, então ele põe Santo Atanásio, Santo Agostinho, e aí põe Santo Eusébio de Cesareia, tá bom? Então tem uma obra que é igual a essa obra aqui, tá bom? Que é a História Eclesiástica. Agora, deixa eu dar uma síntese aqui para vocês do que retrata essa obra da História Eclesiástica. Eu vou até depois, eu inclusive peguei esse material na internet. Quem, né, quiser, depois eu passo para vocês, porque é uma obra
que dá para a gente pegar também na internet. Só voltar aqui. O que trata essa obra, meus irmãos? O que trata essa obra? Quais são as 10 partes do livro do nosso irmão Eusébio de Cesareia? O capítulo 1, ele é chamado, é uma obra que, na realidade, são 10 livros de história eclesiásticas, ou 10 partes, né? Depende muito das edições. Deixa eu até pegar aqui para vocês, para abrir aqui. Aqui, ó, eu tenho ela aqui, ó. Vou abrir o esboço aqui para vocês agora. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Aqui, ó. Podem ver que ele é dividido por livros, né? Então, o livro 1, meus irmãos, o que trata o livro 1? Em resumo, o livro 1 trata do quê? A vida de Jesus e dos apóstolos, e de como o cristianismo começou a se espalhar. Então, quando nós lemos o livro 1, é uma síntese que ele faz de Jesus, dos apóstolos e da expansão do ministério de Jesus, né? O livro, aliás, o livro 1 é a vida de Jesus e dos apóstolos, o livro 2 é isso, exatamente, como eu falei para vocês. O livro 2, a síntese do livro 2 seria praticamente a sucessão dos apóstolos e os primeiros líderes que nascem em Roma. Pode ver que aqui, ó, ele termina o livro 2, inclusive falando um pouco sobre Nero, Paulo e Pedro, possivelmente em Roma. O livro 3, né, ou capítulo 3, né, como eu disse, cada um vai mostrar a igreja de Jerusalém. Vai mais uma vez mostrar a igreja de Jerusalém. O livro 4 vai trabalhar mais sobre a teologia cristã primitiva e como surgem as primeiras heresias. As primeiras heresias. Então, é muito interessante que ele vai fazendo todo esse apanhado bem detalhado, por isso que ele acaba sendo a grande base para a maioria dos nossos irmãos que trabalham em história eclesiástica. O livro 5 vai também falar bastante agora sobre a vida e a obra de Orígenes. Então, ele vai dar um destaque em especial para Orígenes. O livro 6 vai falar sobre as perseguições do cristianismo, principalmente durante o período de Orígenes, ou melhor, do imperador Diocleciano. E depois, o livro 7 vai falar sobre a ascensão de Constantino ao poder e o fim da perseguição. O livro 8 vai falar sobre a vida de Constantino e como ele se torna um imperador oficial, e o cristianismo passa a ser essa religião agora autorizada pelo Império Romano. Lembrem-se disso, irmãos, há uma grande diferença. Geralmente, como oratória, calor da oratória, a gente fala que Constantino torna o cristianismo oficial. Na realidade, ele torna o cristianismo legal. Mas como depois ele se batiza, como ele vai trabalhar com os bispos, como surge essa nova, vamos dizer assim, essa nova liderança de bispos entre os 5 patriarcados, e tudo está debaixo do imperador, e eles se veem como bispo dos bispos, e agora eles estão trabalhando em parceria. Ele traz a legalização, mas a oficialização como religião oficial é Teodósio, lá para frente, no finalzinho do século IV, tá? Mas ali já não deixa de ser a legalização do cristianismo. E por último, então, o capítulo de número 9 vai falar sobre a vida dos pastores e bispos mais importantes do século IV, e o capítulo 10 é um apêndice, onde ele vai fazer algumas cartas e alguns documentos. Então, percebam, aqui nessa obra tem por volta de 224 páginas, 20 e algumas, só que assim, é um livro mais
mas com letras pequenas, tá vendo? Então fica aqui, quem quiser conhecer essa obra, depois eu passo para vocês, mas eu sugiro sempre que os irmãos estejam comprando aquela coleção completa da Paulus. Eu ainda não tenho, pretendo adquirir aquela obra completa de todos os pais da igreja. Tá bom, meus irmãos? Então, a obra de Eusébio de Cesareia e a sua maior contribuição é essa daqui. E eu fiz essa síntese agora aqui com vocês, só para que vocês pudessem apreciar um pouco aqui conosco desse assunto tão relevante, tá bom? Dessa obra-prima, desse irmão que se tornou um dos maiores da era da igreja cristã. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida até aí? Querem falar alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo, né? Só porque a cristologia ela foi definida no 451, né? Calcedônia, né? Parece. Concílio de... Então, mas no Concílio de Constantinopla, Júnior, o que acontece, né? Lembra que em teologia sistemática a gente acaba estudando, né, esses embates, né? Porque o que eles estão fazendo aqui, se não teologia sistemática, né? Uhum, estão fazendo teologia sistemática. Então, olha só que interessante. Quando hoje, numa igreja católica, eles fazem a oração do credo niceno, mas, na realidade, eles não estão fazendo apenas a oração do credo niceno, eles estão fazendo a oração do credo niceno-constantinopla. Seria mais ou menos essa palavra, é Niceno-Constantinopla. Por quê? Porque no primeiro concílio de Nicéia, eles resolvem essa questão da pessoa de Jesus, como se ele fosse, ele sendo, né, um em essência com o Pai. No entanto, ao longo desses anos, de 313 até o concílio de Constantinopla, que é no final do século, olha só que interessante, olha só o que acontece. 325 o concílio de Nicéia, e o de Constantinopla é 381. O embate continua ainda. Só que acontece, surge uma nova heresia, que é sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, no concílio de Constantinopla, eles acrescentam a pessoa do Espírito Santo também. Por isso que, vamos dizer assim, sobre a cristologia, esse ponto eles resolvem nesses dois concílios. Sobre a pessoa do Espírito Santo, eles acrescentam no concílio de Constantinopla. Então, a gente vai ver isso melhor na próxima aula, tá bom? Para a gente não desfocar tanto, tá, Júnior? Agora, é claro, cada concílio, eles trabalhavam sobre um ponto, e até mesmo porque aqueles pontos estavam passando por confrontos, né? Com relação às doutrinas principais, né? Tá bom? Vamos lá, então. Você leu aqui para nós, né, Júnior? Esse Sim. Em meio à perseguição, aqui e tal. Leia para nós só mais esse parágrafo, Júnior, por favor. Ok. Em 311, a situação finalmente começou a mudar, com respeito à perseguição. Primeiro veio o edito de Galério. Depois, Constantino venceu Magêncio. E Licínio e Constantino, reunidos em Milão, decretaram a tolerância religiosa. Para Eusébio e seus companheiros, o que estava acontecendo era a obra de Deus, semelhante aos milagres narrados no livro do Êxodo. Dá uma pausa, Júnior, por favor. É por isso que eu falei aqui, ó, tolerância religiosa, meus irmãos, lembrem disso. Ou seja, irmãos, mais uma vez eu sou enfático em dizer, os nossos irmãos que estavam vivendo esse período, muitos deles ainda tinham marcas da perseguição. Muitos deles ainda tinham pais que tinham morrido, avós, tinham pessoas que tinham sofrido, ou seja, então eles estavam vendo um grande milagre. Por isso que a gente tem que entender a alegria deles ao verem, quase depois de 3 séculos, o imperador romano apaziguando a perseguição sobre os cristãos. E quando a gente pensa que cristãos, irmãos, você tem que lembrar que aquele mundo, os judeus, na sua grande maioria, tinham se tornado cristãos. Então, toda aquela perseguição que o mundo tinha, que os imperadores romanos tinham se levantado contra os judeus e cristãos, porque os romanos viam tudo como judeus no primeiro momento, lá no primeiro século.
Eles não queriam saber se era cristão, se não era um cristão, até porque Cristo era um judeu. Então, ao longo dos séculos, mesmo com a diáspora, mesmo com o crescimento e a evangelização, e o cristianismo agora chegando a outros povos e povos gentios, vocês têm que lembrar que agora o imperador, pela primeira vez há séculos, apazigua. Então, os nossos irmãos aqui estavam vivendo momentos de glória. Por isso que a gente entende, muitas vezes, essa aceitação indireta de que o imperador acaba sendo o bispo dos bispos. Ora, antes ele era o demônio de todos. Agora ele é favorável. Pelo amor de Deus. Isso é um milagre. A mãe de Constantino se converte. Ou seja, é uma coisa maravilhosa. Ele está defendendo agora o cristianismo. Ele está agora tendo uma tolerância religiosa. Então, quer dizer, muda-se uma chave. Tá? Então, lembrem desse momento, tá bom? Eu entendo também que, embora ele considere um milagre, mas também é um fator determinante, porque a igreja estava crescendo muito. O estado de Roma tinha uma população muito grande de pessoas que era cristã. E conta também que, nesse período, tinha muita gente de influência, muitas pessoas de personalidade. Sim. Da igreja, esses homens que se levantaram nessa época eram homens muito inteligentes, eram pessoas que literato. Então, isso também é um fator determinante para influenciar nessa decisão. Não era mais assim, não era só um povinho, era um povo com uma representatividade já. Mas aqui, né, Júnior, lembrando que Diocleciano, algumas décadas atrás, estava fazendo uma das maiores perseguições entre os cristãos. Então, mesmo que muitas pessoas nobres já tivessem se convertido, coisa de 20 anos atrás, na história muito recente deles, 30 anos atrás, eles tinham sofrido e tinham sido martirizados. Então, ao verem tudo isso, era literalmente algo semelhante aos milagres, como está escrito aqui por Justo Gonzalez, né? Aos milagres do livro de Êxodo, né? Claro. Então, sim. Mas continua para nós, Júnior, por favor. Onde eu parei? Parou aqui a partir de então, Eusébio e provavelmente muitíssimos outros cristãos que não deixaram o testemunho escrito das suas opiniões, como ele, começou a ver em Constantino e em Licínio instrumentos escolhidos por Deus para concretizar seus planos. Pouco depois, quando Constantino e Licínio começaram a guerra entre si, Eusébio estava convicto de que a principal razão do conflito era que Licínio tinha perdido o juízo e começara a perseguir os cristãos. Por isto, Eusébio sempre viu em Constantino o instrumento escolhido por Deus. Partindo desse pressuposto, meus irmãos, só um minutinho, viu, Júnior? A gente não vê nenhum erro mesmo. Se nós estivéssemos vivendo esse momento e vendo que Licínio, de novo, estava querendo realmente se levantar contra os cristãos, e vem um outro que é um general, que ali está debaixo, está realmente se levantando contra Licínio, então a gente vê, de fato, algo da parte de Deus, e nenhuma novidade. Júnior, só leia mais esse parágrafo, a gente vai parar aqui. Semelhante que aconteceu, né? Oi? Semelhante que aconteceu com a Pérsia, né? Que Deus levantou lá o Ciro. Semelhante. Exatamente, Júnior. Ciro, porque ele se tornou um grande estadista, conhecido até mundialmente? Por causa que ele, de fato, foi um ícone, ele foi um instrumento usado por Deus, ponto final. O que a gente vai falar no caso, né, de Constantino? Você comparou muito bem. A gente vai colocar em xeque a conversão dele? Vamos, porque é um direito que nos assiste. No entanto, a gente tem que lembrar que ele era um estadista, irmãos. E como estadista, ele queria governar para todos. Então, ele é um novo Ciro do Império Romano. Exatamente. Então, leia para nós aqui, irmãos. A gente vai dar uma pausa logo depois desse parágrafo, vou fazer mais uma citação aqui, e a gente vai dar a nossa pausa para depois a gente ir para o próximo tema, que é Atanásio, tá bom? Mas leia aqui para nós, por favor. Finalmente, né? Isso.
Finalmente, por volta do ano 315, quando Licínio e Constantino começaram a dar sinais de que não estava disposto a repartir o poder por muito tempo, Eusébio foi eleito bispo de Cesareia. Isto era uma responsabilidade muito grande, pois a perseguição tinha dispersado seu rebanho, e era necessário assumir uma enorme tarefa de reconstrução. Além disso, a sede da Cesareia tinha jurisdição sobre toda a Palestina, e por isso Eusébio tinha de se ocupar de assuntos que excediam em muito os limites da sua cidade. Em consequência, sua produção literária diminuiu nos anos seguintes. Joia. Então, irmãos, depois, se vocês quiserem, né, eu já dei a síntese aqui para vocês. Se vocês quiserem depois saber mais, como vocês bem sabem, são muitos assuntos, muitos detalhes, e não dá para a gente tratar todos eles aqui numa aula, né? Mas aqui o próprio Justo Gonzalez faz uma boa síntese sobre a vida e a obra de Eusébio de Cesareia, esse homem que foi considerado também parte dessa era chamada Era Dourada da Patrística, tá bom? Deixa eu fazer aqui um adendo, né? Nesse assunto que a gente tem tratado, irmãos, de história eclesiástica, vocês já notaram isso. Nessas minhas aulas, inclusive até a quinta aula, eu tentei fazer um apanhado geral, e a gente agora, há pouco, já pontuei para vocês o que nós estaremos tratando a partir de hoje, até a nona aula. Diferente dos outros módulos, essa matéria a gente vai ter 9 módulos, e as outras a gente pode até ter um pouco mais de módulos, né? Porque como nós estamos tratando sobre a primeira parte chamada ou patrística, ou história da igreja, ou história eclesiástica antiga, então os assuntos acabam dando para a gente, em 9 módulos, abordá-los. Mas, voltando, se tratando de um assunto de história eclesiástica num seminário teológico, podem notar que a tônica que eu quero destacar aqui nessas matérias não é a história simplesmente da igreja, mas é como se desenvolve a teologia na história da igreja. Se o assunto nosso é história eclesiástica, a tônica dessas aulas são a teologia que os nossos irmãos do passado defenderam diante das heresias naquele período pelo qual eles viveram. Então, é normal que a gente mencionou já alguns heréticos, a gente vai estar continuando a trabalhar, mas aonde eu gostaria que vocês, quando pensassem em patrística, se lembrassem. Qual é a grande relevância da patrística? A grande relevância da patrística é entender como os pastores, os bispos, os presbíteros, os diáconos, os anciãos, ou seja, como historicamente eles são chamados de bispos ou papas, ou padres, né? E alguns vão até dar nomes de papas. Então, desconsidere a ótica romanista, mas voltando, lembrem-se de que a grande lição que eles nos deixam é como entender o período da história que eles viveram, e não só entender, mas como eles preservaram as Sagradas Escrituras. Porque cada corte da história, cada período da história, nós veremos que os nossos irmãos do passado vão ter os seus embates. Até Constantino era a igreja perseguida. Constantino em diante, até o final da Idade Antiga, da história eclesiástica antiga, é agora a igreja institucionalizada, em que os pais da igreja vão defender essa fé a unhas e dentes e não vão se curvar ao Estado. Já, no segundo bloco, eu vou falar sobre o cesaropapismo. Ou seja, olha só, num primeiro momento, eles morrem, como eu já disse nas aulas passadas, para que a fé se mantivesse viva. Agora, eles estão dispostos a morrerem e se sacrificarem para que a teologia bíblica continue viva no seio dessa igreja, onde o Estado agora está ratificando. E como a minha
proposta, que é olhar essa teologia, todos os nossos livros, né, seja o livro do Carnes, o livro do Justo Gonzalez, ou grandes outras obras, os detalhes e as datas, eles vão estar trabalhando. E eu até quero dizer para vocês que vocês não precisam ficar com tanta preocupação sobre datas, sobre nomes. É claro que os acontecimentos principais, principalmente, por exemplo, o Edito de Milão, primeiro concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, e a gente vai ver outros grandes concílios, ora, isso daí é importante. Os grandes nomes dos pais da igreja mais relevantes, os grandes acontecimentos, o que eles fizeram, as suas contribuições, isso sim, se atenham a esses detalhes. Mas, assim, não fiquem muito preocupados no sentido de decorar, principalmente, as datas e tal, mas tentem decorar a ideia, a proposta deles, que é isso que é o de mais importante para nós, né? Porque nessa era de ouro, eles deixaram um legado. Então, qual foi o legado, como a gente acabou de ver agora, com Eusébio de Cesareia? Ele foi um historiador, e ele registra a história do povo de Deus com muito critério. Eu quero acreditar, irmãos, que se por acaso Constantino não tivesse apaziguado essa questão sobre o cristianismo, hipoteticamente, Eusébio deixaria uma contribuição na história, mesmo perseguido. Mas já que ele teve esse privilégio de poder agora escrever diante de um fato onde ele tinha liberdade, isso muda muito, e muda muita coisa. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente vê o seguinte, que ele teve liberdade agora de escrever, mas supondo que ele fizesse parte daquela geração que Diocleciano perseguiu e que, vamos supor que ele morresse antes de Constantino, ele deixaria alguns textos, ele deixaria algumas obras, e, hipoteticamente, se Constantino fosse um tirano também, um perseguidor, ele deixaria, como foi Orígenes, como foram outros pais da igreja. Mas é por isso que agora, quando a gente for entrar, por exemplo, em Atanásio, olha que interessante, só vou antecipar um fato. Atanásio, irmãos, mesmo agora se tornando uma pessoa muito relevante, um bispo, de fato, muito singular, ele passou 16 anos deles em exílio. Ora, dos 45 anos dele que ele era líder, bispo, 16 ele ficou exilado. Por quê? Porque foi a maneira pela qual ele se contrapôs ao governo, ao sistema. Não era o fato agora dos bispos, nesse período, desfrutarem de certos privilégios que eles se vendiam. E é o caso de Atanásio, a gente vai ver já já. Então, que a gente possa realmente, irmãos, lembrar desses detalhes. E como eu disse, já já a gente vai falar de Atanásio, mas antes de falar de Atanásio, eu quero falar um pouco do Césaropapismo, tá bom? Então, vamos fechar aqui o nosso bloco e a gente volta, depois do intervalo, para tratar sobre esses outros pais da igreja. Tudo bem? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo, pastor. Né? Então, vamos lá. Então, vamos para o nosso intervalo. Ok. Ok? Vou dar uma pausa aqui na nossa gravação. Tá bom, meus irmãos?